Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, melhores conhecimentos para poder fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar que sempre tem aquele lançamento, sempre tem aquele empreendimento já entregue, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial, desde o momento que você está pensando em abrir o seu próprio negócio, elaborar seu plano de negócio, para você que já tem a sua empresa, para que você também possa posicionar estrategicamente o seu negócio junto ao mercado. Tenha sempre um bom consultor, um bom profissional ao seu lado para discutir o futuro da sua empresa. O canal da NTBA também conta com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa ter mais tempo para gerar relacionamentos, para aumentar o faturamento da sua empresa e fazer a prosperidade do seu negócio. Eu queria bater um papo rápido com você, empreendedor, com você, empreendedora, numa rápida reflexão no episódio de hoje do seu canal da NTBA. A gente sabe que uma das grandes virtudes que os relacionamentos comerciais nos proporcionam é conhecer pessoas. Conhecer gente que tem suas culturas, que tem seus gostos, que tem pensamentos diferentes do nosso. E com o passar do tempo, e evidentemente com a frequência em que determinadas pessoas acabam frequentando o seu empreendimento, sua loja, o seu escritório, você vai gerando ali aquela empatia, vai gerando aquele hermanamento, vai gerando aquela amizade. Então, por um lado, isso, alguns diriam, mas isso é fantástico. Sem dúvida alguma, você manter bons relacionamentos, manter boas amizades, e exatamente é uma das coisas que sempre a gente orienta aos clientes, que a coisa mais importante no mundo dos negócios é conhecer pessoas. Mas, por outro lado, alguns diriam também, mas em que momento isso pode acabar prejudicando o negócio e o próprio relacionamento? Eventualmente, havendo até a confusão dos papéis. Ali na minha frente está o amigo, ali na minha frente está um cliente. Como devo me comportar? Como isso pode, sim, acabar, por um lado, sendo positivo para o negócio, mas eventualmente pode estar atrapalhando também esse relacionamento e a geração de novas oportunidades de negócio. É um pouco disso que a gente vai discutir, vai debater hoje no seu episódio do canal da NTBA. Vamos então para aquela conversa no café. Conversar no café com você, empreendedor, com você, empreendedora, mais do que especial, alguém que já não é mais convidada, né? Já é nossa habituê, alguém que traz consigo uma experiência muito grande, né, na questão enquanto empreendedora, enquanto pequena empreendedora, alguém que atua no segmento de viagens, alguém que atua também na formação e na orientação de língua estrangeira, alguém que tem uma vivência também no comércio, na economia criativa, ou seja, tem uma visão de negócio, tem uma visão de mundo bastante ampla e tem sim a generosidade de poder compartilhar com você, empreendedor, um pouco da sua vivência, da sua experiência. Seja bem-vinda, Sandra Freitas. Olá, Alexandre. Muito obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui com você nesse papo tão gostoso no café. E é bom que a gente traga esse assunto, né, Sandra, que às vezes chega a ser inquietante, né? Quando o cliente é ou fica seu amigo? Vamos falar aqui dos dois pontos, né? Você tem um lado A positivo e eventualmente você tem um dark side ali que se a gente não tomar cuidado pode atrapalhar os negócios, não é isso, Sandra? Eu vou começar hoje com uma frase que desde pequena meu pai sempre falou isso, porque eu sempre fui aquela criança que
como filha única, eu sempre gostava, até brinquei essa semana que eu falava que na frente da minha casa tinha uma família que tinha bastante irmãos, então eu ia buscar um irmão para mim, porque eu queria uma irmã para brincar e não tinha, então eu sempre fui de ter amizade e tudo. E também, claramente, com isso vinha as brigas, vinha a discussão, aquela coisa que a molecada tinha tempo, né? A gente tinha tempo de brincar, de brigar e tudo. E meu pai sempre dizia assim, sempre disse isso para mim. Em uma má palavra, você pode perder um grande amigo. Então, baseado nisso, que eu pensei nesse tema para a gente estar conversando, porque assim, quando o cliente, ele só é o seu cliente, é uma pessoa ao seu lado profissional, é uma coisa. Você já sabe o que você tem que fazer. Mas quando aquele teu cliente ou depois ele se torna o seu amigo, quanto vale a amizade? Quanto você pagaria por uma amizade hoje? Eu acho que é uma pergunta que vale mais de R$ 1 milhão a resposta, né? E você tocou num ponto que o seu pai chamou a sua atenção ao longo da vida, e a gente, quando traz para o mundo empresarial, quantas amizades longevas não terminaram por uma má sociedade? Porque também tem essa outra questão extremamente relevante. O que a gente fica muitas vezes ali, né, nesse limiar, que é um limiar, né, entre a amizade e a questão dos negócios, como você está trazendo, e às vezes uma palavra má empregada, você termina com uma amizade, né? Mas também, por outro lado, a gente tem assim algumas vivências que eu posso garantir, inclusive para você empreendedor, para você empreendedora, que não só um negócio acabou, mas uma amizade de décadas terminou por conta de uma conta de luz não paga. Nossa. Porque à época, né, você não tinha um pouco daquela questão de não pagou, vamos mandar aviso. Vinha e cortava, principalmente em negócios. Diferente do residencial, que sempre tem, né, aquela situação do primeiro aviso, não poder acumular duas contas, enfim, etc. Mas no comercial, naquela oportunidade, não tinha muita conversa. Você deixou de pagar, ia vencer a segunda, os caras já vinham para corte. Mas por quê? Porque não foi pago. Então, exatamente foi um momento como esse que a gente soube dessa história, vivenciou, né, uma das partes que ficou mais prejudicada nesse processo todo, por conta de que o sócio, que era amigo, não fez o pagamento da conta de energia. E na hora de for para cortar, não pode cortar, porque a empresa dependia efetivamente da energia elétrica para poder operar. E olha que eu estou falando coisas de 30, 40 anos atrás, hein? Então, era uma situação muito mais crítica o fato de você não ter a eletricidade, né? Hoje, eventualmente, você nem é rápido, né? Nem rápido para fazer a religação, né? Enfim. Hoje até a gente tem um advento de equipamentos, né, de devices com baterias, enfim, você pode segurar ali, um no-break, né? Mas uma situação dessa, você jogou uma amizade sim, Sandra, né? Literalmente naquele lugarzinho lá, né, no sexto arquivo, jogou no lixo uma amizade, jogou no lixo um negócio, porque houve a quebra de confiança. Eu acho que é um pouco disso, né? Quando você tem um atrito e alguma coisa é dita, quebra a confiança, você acaba interrompendo o processo. Porque quando você é sócio, por exemplo, eu lhe conheço como pessoa, lhe conheço como professor, mas a hora que eu vou colocar o meu dinheiro e você vai colocar o seu dinheiro, é nessa hora que nós vamos ver quem é o Alexandre e quem é a Sandra. Então, assim, enquanto os negócios estiverem fluindo, a gente vai se matar um pouco no começo para abrir. Não quero a cor da parede, ou o móvel não pode ficar aqui, pode ficar ali. É uma coisa. Mas quando começarem os problemas, que nem você disse, a conta de luz não paga, ou os clientes se afastando, eu acho que eu tenho que tratar de uma forma, nós já abordamos aí em outras situações, que o treinamento, a capacitação, quando um sócio faz e o outro não quer fazer. Sim. Então você olha, você prepara toda, fala, não, mas não pode ser desse jeito. Aí você confunde os funcionários também, porque um chega e fala uma coisa, o outro chega e fala outra. Então aquela amizade foi embora também. E quanto valeu? Valeu a pena? Num mundo que a gente está hoje, que está muito difícil você conseguir manter uma amizade de 30, 40 anos, sei lá quantos anos. Porque tá muito... As pessoas estão visando dinheiro, estão visando... E elas não
o que é mais importante? A tua amizade, aquele... Claro que você vai discutir. Para isso é amizade. Se eu não concordo com você, eu vou conversar. Não, eu acho que é assim, mas eu tenho que te respeitar. A palavra-chave é essa, respeito. E tem que haver essa questão da dialética, né, do contraditório. Isso é fundamental, inclusive dentro de sociedades, né, porque isso demonstra a vivacidade de cada um dos sócios. Porque sermos todos iguais é impossível, né? Papai do Céu, até quando nos fez, ainda nos fez com identidade própria, né? Como seres únicos. Mesmo gêmeos univitelinos ali, eles têm características de comportamento, com a mesma criação, com a mesma situação, mas têm visões diferentes. Então, acho que esse é um aspecto importante, Sandra, do cultivo à amizade, né? Que é importantíssimo. O que não pode é a gente começar a confundir os papéis, né? É você, de repente, né, um ou outro usurpando desta amizade, né, para conseguir algum benefício a mais. Não digo quando é uma situação, que eu acho que também isso é importante a gente ressaltar, que às vezes numa situação que o outro está precisando de um auxílio, você releva algumas condições, algumas situações, porque sabe que aquilo é momentâneo. Agora, o que a gente lamenta é que isso também, infelizmente, é uma verdade. Você encontra situações de amizades que são mera e pura interesse. E aí você, como diz o outro, azé do caldo. Isso sim. E nós voltamos para o cliente, né? O cuidado que você tem que ter, porque você passa por situações que aquele cliente, ele é seu amigo. Então, você tem a sua empresa, eu tenho a minha empresa, eu quero uma consultoria, então você me torna sua cliente. Mas eu tenho que ver que naquela hora que eu sento para conversar com você, não é o meu amigo, é um consultor que está conversando comigo e eu tenho que estar preparada para ouvir. Porque você vai chegar para mim e vai falar, olha, no teu negócio eu acho que você tem que padronizar, fazer... E por mais que eu ame, adore e acho que eu sou a dona da verdade, não sou. Se eu estou procurando uma ajuda, é para você me ajudar como a parceria, com você ali, eu sendo sua cliente. Agora, se eu começo com a foto, não, ou até para o valor, Alexandre, que nada, você cobra, não pode. Olha aí, olha a nossa amizade. Não, peraí, aí teve, o respeito quebrou, né? Então é mais fácil procurar outra pessoa, né? Não tenha dúvida. E acho que tem um outro aspecto importante. A gente está aqui abordando várias facetas do mesmo assunto, né? Você ter um cliente que torna-se seu amigo, né, pela frequência na sua casa, né? Isso acaba sendo até saudável, né? Porque é sempre bacana você ter ali as pessoas que, né, que gostam daquilo que você produz, daquilo que você faz de serviços, né? Então você tem os habitués, né? A gente vai um pouquinho para a área de hospitalidade, né, principalmente na área de hospedagem, né? Quando você vê ali o hóspede com frequência, com a sua família, já consegue lembrar do nome, né, do esposo, da esposa, dos filhos, né, perguntar como estão as coisas, né? Isso tudo vai criando, né, uma ambiência altamente positiva e saudável, porque do outro lado, a tomada de decisão de consumir um produto ou serviço também passa por uma percepção de uma boa acolhida, né? Porque, e você empreendedor, você empreendedora, sabe exatamente do que eu vou abordar aqui agora. Imagine no shopping center quantas lojas de calçada não existem vendendo o mesmo calçado, a mesma cor, pelo mesmo preço, em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Por que eu tomo decisão de comprar numa loja e não comprar noutra loja o mesmo produto? Tem a ver com a questão do status, que eventualmente uma loja, né, pela sua marca, pela sua grife, acaba atribuindo, né, um agregar de valor que não é financeiro, é percepção. Então, vou lá comprar e vou fazer a propaganda gratuita da loja, porque vou andar com a sacolinha pelo shopping, né, ostentando aquela loja ali, porque aquilo tem um significado não só para você, mas também para o mercado. Por outro lado, né, as pessoas também vão tomar a decisão, falam assim, poxa, eu vou sair da minha casa, eu vou a tal lugar, eu preciso de tal coisa, mesmo que seja para se divertir. A gente acaba usando o comodismo. Por quê? Poxa, eu vou encontrar a Sandra é uma pessoa bacana, agradável, sempre vem com um bom papo, a gente troca algumas ideias. Então é legal você ir para um lugar
que você possa estar com pessoas também queridas, né? Isso é positivo, né? É muito positivo. Agora você me fez lembrar uma coisa. Quem me conhece sabe, eu me vou para São Paulo. E eu tinha, numa época, eu era cliente de uma loja, eu revendia umas coisas e eu buscava com a gerente, tudo, e já chegava, como você falou, já chegava, brincava com todo mundo, tudo. E até hoje algumas eu ainda vejo. E tive um episódio, isso tem mais de 10 anos, acho. Eu bloqueei a senha do cartão. Só que com isso, cadê o dinheiro para voltar para Santos? Porque eu estava de ônibus. E eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu estava no centro de São Paulo, vai para um lado, vai para o outro. Eu falei, o gerente não me conhece, vai pensar que... Eu falei, agora como é que eu vou fazer? Eu sei que eu cheguei lá, contei as pitangas, chorei as pitangas pro gerente, né? Falei, olha, eu bloqueei, não sei o quê, não tinha Pix, não tinha nada. Então, aí ele olhou pra minha cara, falou assim, não, tá bom. Aí ele foi lá, agilizou, eu sei que eu falei, moça, eu não preciso nem de muito. Na época, eu falei, eu preciso de R$ 20 só pra eu voltar pra minha casa. Porque assim, eu tô aqui pensando pra onde que eu vou, o que que eu vou fazer se eu não conseguir o dinheiro na conta. Ele liberou, teve o acesso, lá, pesquisou. Eu saí e passei na loja onde eu costumava comprar. E uma das gerentes, ela era já mais ou menos, ela trabalhava numa loja em Santo André, a mesma da rede, aí da rede fechou em Santo André e foi para São Paulo. Quando foi para São Paulo eu continuei, isso eu já me conhecia mais de uns 10 anos. Só que assim, me conhecia, não tinha o WhatsApp naquele tempo, tinha meu cadastro na loja, sim, mas nunca foi na minha casa, eu nunca fui na casa dela, digamos assim, para o nível de confiança que ela colocou. E eu cheguei lá e falei assim, ai, olha, você não sabe o que aconteceu, mas eu consegui, graças a Deus, solucionar, não sei o que. Ela falou, o quê? Eu falei, eu estava pensando como é que eu ia fazer para voltar para casa, porque eu vim. Ela, Sandra, por que você estava preocupada? Eu falei, porque eu tinha que voltar. Sim. Ela assim, Sandra, era questão de você vir aqui conversar com a gente, imagina, eu arrumava o dinheiro para você voltar. O problema é que... Eu falei, mas espera aí. Ela, não, que isso, você volta aqui. Olha para onde foi o patamar. Eu era uma cliente que se tornou uma amizade. Sim. Né? Então eu olhei para ela, falei, agradeci muito. E assim, o melhor agradecimento, a gratidão que eu tenho por ela, todas as vezes que eu vou a São Paulo, se eu for no centro, eu passo nas lojas para pelo menos falar oi. E claro, você vai falar um oi, você sempre vai com alguma coisinha. Mas, gente, eu nunca esperava essa atitude. E foi muito bacana isso. Isso é altamente positivo, né? Isso é importante. Essa questão do relacionamento, não por uma questão como essa que é atípica, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes, esse ponto que você está levantando, é importante por uma necessidade, então é importante você ter ali uma situação onde você possa encontrar um suporte. O outro é justamente quando o cara quer tirar proveito do negócio, né? Quer estorvar. Então são algumas coisas que a gente tem que ter essa preocupação. E eu queria chamar aqui a atenção, Sandra, um outro aspecto interessante, falando agora de sociedades mais uma vez, né? Porque às vezes também existem nos negócios, né, a questão dos sócios, evidentemente, né? Mas a família dos sócios. Né? E acho que uma das coisas que também a gente acaba observando, Sandra, é quando determinados empreendimentos, determinadas empresas, né, as famílias, né, vão consumindo os produtos e quem paga essa conta? Né? Quem paga essa conta? Eu acho que é um fator preocupante, né, que a gente tem que ter. É preocupante, porque a família é do sócio, não é sua. Por mais que seja amizade, vamos voltar. Você conhece a minha família, eu conheço a sua. Aí abrimos um negócio, isso resolvem toda hora ir lá e eu vou pagar a sua conta ou você vai pagar a minha? Não, isso não está certo. Para isso tem que saber o limite. Eu acho que, mas voltamos para a palavra respeito e o limite. Para onde vai? Então, assim, olha, Alexandre, a minha família veio. Aí, se chegar no comum acordo, olha, então dá 10% de desconto. Ou não é a minha família, mas é uma pessoa que eu gosto muito, tá no meu interesse, tá ali, olha, mas a parte dele, mas aí você assumiu. Agora, se os dois chegarem num acordo de 5%, 10%, uma coisa que não seja também tão prejudicial, acho que também
não há problema. Eu acho que aí, mais uma vez, respeito e bom senso. É, Né? Mas isso tudo tem que ser acordado. Então, vai aqui a orientação para você, empreendedor, para você, empreendedora. Você tem seu sócio, você tem ali um coletivo que toma conta da empresa, que faz a gestão da empresa. Quais são os parâmetros para que eventuais familiares e amigos possam consumir pela conta do sócio? Né? Acho que um dos melhores exemplos que eu conheço foi o estabelecimento de um empreendimento na área de alimentos e bebidas, um restaurante, onde o acordo era o seguinte: os familiares dos sócios, quando os sócios resolviam, eventualmente convidar, chamar, enfim, eles pagariam um valor abaixo do preço normal do cardápio. Então isso foi estabelecido. E se criou uma mesa. Interessante que nesse caso aí a gente acompanhou, foi criada uma mesa. Então era a mesa 300, a mesa 400, né? Que não existia, obviamente, ali na praça de serviços. Né? Para quê? Para que aquele lançamento, quando fosse lá o garçom tirar o pedido, está na mesa 300, que é de um sócio, está na mesa 400, que é do outro. Ao fechar a conta, aquilo no final do dia, né, na apuração da féria, aquilo era então debitado da conta do sócio, que ao final do mês faria o acerto. Acerto esse, se pela retirada do prolabore, se eventualmente por antecipação de lucros e rendimentos, ou se ia sair do próprio bolso por outra fonte de receita, mas o importante é que ao final do mês aquela mesa fosse zerada. Né? O que havia também em acordo era, quando era alguém que fosse ali convidado de interesse do negócio, da empresa, aí era aberta uma outra mesa, que era a mesa 500, que esses eram poucos convidados da empresa. Então, às vezes, você vai ali, você precisa fazer uma reunião com alguém, você chama alguém ali para jantar com você, porque você precisa fechar um negócio. Né? Às vezes, é alguém da imprensa que interessa, o parceiro pede aí um suporte, pede um apoio. Né? Mas por que a gente abre também uma mesa? Para que a gente tenha controle daquilo que está sendo dado saída. Porque o estoque custa comprar. A reposição da bebida, do alimento, ela custa. A mão de obra, né, do nosso colaborador, do nosso time que está lá na cozinha, que está servindo, custa. Então isso tem que ser contabilizado. Mas, mediante o que você já ressaltou, Sandra, que é fundamental, é a questão do respeito, do diálogo e estabelecer muito claro as regras do jogo. Para que a gente não fique, né, prejudicado e as amizades possam ruir. Né? Então é importante isso, esse diálogo, né, Sandra? É muito importante. E outro, que também eu gostaria de... Aí eu vou pular do sócio para cliente. Quando você tem um cliente que é seu amigo, então ele quer, sei lá, alguma coisa na minha empresa. Quando você for tratá-lo, trate-o como cliente, não como amigo. Porque às vezes o que acontece? Chega um cliente que é meu amigo. E chega um cliente, um possível cliente, uma outra pessoa de fora. Mas ele eu conheço. Eu vou deixando ele de lado e vou dando atenção. Ah, não, mas ele é meu amigo, então eu vou... Depois ele vai entender. Ah, ele é meu amigo, ele vai entender. Ah, ele é meu amigo, ele vai entender. Não, ele não vai entender. Não vai entender. Naquele momento, ele é o seu possível cliente ou é o seu cliente. Se ele fala, aí questão de bom senso também, não precisa nem ser cliente. Se eu tô hoje, aconteceu mesmo isso comigo. Eu estava no estabelecimento, ela estava, o que eu estava pedindo ia demorar um pouco mais, eu tinha tempo. E aí chegou uma senhora, eu olhei, não custava nada, falei para ela, pode atender lá, eu espero você terminar o dela errado. Ela falou assim, posso, pode. Aí é uma questão de generosidade, uma questão de você olhar outra coisa. Agora, eu chego e falo assim, você já tu espera um pouquinho? Mas, gente, ele está ali, você não sabe se a pessoa está ali no horário de almoço, se ela tem pressa, se o que ela tem, você não sabe. Então, dê a atenção a ela. Naquele momento, até para você falar, de repente ele vai te levantar questionamentos que um cliente normal também faria aqueles questionamentos, mas você fala assim, eu já conheço ele, por que ele fica me perguntando essas coisas? Às vezes trata isso, já não sabe? Então não é bem assim. Naquele momento, tira aquela coisa, eu conheço ele, não, eu não conheço. Ele é o meu cliente, eu vou dar a mesma atenção. Né? É a questão dos papéis, né? Isso. A gente tem que tomar um pouco desse cuidado.
isso que você também está falando é extensivo à família. É lógico, a família também. Porque a família está ali como cliente, na figura de cliente. Ah, não, veio para bater papo é uma outra história. Então espera um pouquinho. Agora está ali, porque está consumindo, está precisando, está ali no seu dia a dia. A gente tem que ter, sim, esse equilíbrio, né? De poder atendê-lo, como você mesmo colocou. É um cliente. Né? Aquele momento ali não existe. E é importante também, né, Sandra, a questão da própria postura. Né? Sim. Dentro do ambiente profissional, aí já extrapolando um pouco, não o fato de você, porventura, não ser o proprietário da loja, né, mas você está ali como colaborador de uma empresa e vai lá seu cônjuge, né, vai seu marido, sua esposa, enfim, e ali não é marido e esposa, não é namorado e namorada, não é noivo e noiva, não é filho e pai ou mãe. É profissional dentro do ambiente de trabalho que a gente também tem que ter uma postura e um comportamento adequado. Claro, tudo tem a ver, obviamente, né, da visão, do bom senso, daquilo que o treinamento, que as orientações são passadas com antecedência. Né? Eu sei que talvez o caso mais que sejam crianças, né, Sandra? Porque a criança às vezes não tem o time. A criança é a criança. Mas daí também tem os que não são da família também, ou às vezes não são teus conhecidos, e eles te cativam. Então aí não tem jeito, criança... Mas eu acho que se a mãe também vai conversando... Eu era pequenininha, minha mãe me levava para aquele famoso passeio nas lojas americanas, para a gente ver, foi até o nome da loja, para ver a parte dos brinquedos. Não sei se você passou por isso, mas é aquela famosa, né? Na volta eu compro, e essa na volta eu compro. Já... A volta é longa. A volta é longa. Então vou ver titia. Eu tenho uma tia que ela trabalhava, né, na cidade, numa loja de tecidos. E minha mãe, toda vez que ia, me levava para ver a minha tia. Então ela já sabia, ficava com a mão do ladinho, esperando ela terminar de atender, dava um oi e ia embora. Minha mãe costurava, então às vezes ela comprava, né, os tecidos, tudo. Mas aí tinha aquela coisa para não atrapalhar. Então, se você tem um filho, vai levar no ambiente de trabalho de alguém, seja cônjuge, ou seja tio, ou seja até um amigo. Peraí, ele está no ambiente de trabalho, espera um pouquinho, espera ele atender para depois, se vai levar uma criança, né? Ela dá um beijinho, você conversa, porque coitada da criança também, ela gosta de passear. Vamos levá-la, até para ela aprender, né? A ver, sei lá. Não, essa interação é importantíssima, né? Mas é oportuno aqui que a gente está destacando para você, empreendedor, para você, empreendedora, é a questão do equilíbrio, do bom senso e, evidentemente, quando a gente extrapola isso para a equipe, do treinamento, da capacitação, para que a gente possa deixar muito claras as regras do jogo. Porque isso não fere comportamentos, né? Isso, na verdade, estimula um ambiente de trabalho onde a gente, sim, nós somos humanos, sim, nós precisamos gerar relacionamentos, sim, nós precisamos, através dos relacionamentos, aumentar as oportunidades de negócio, mas tudo com equilíbrio, tudo com bom senso. E na questão das amizades, a Sandra aqui destacou muito bem ao longo dessa nossa conversa, que é rápida, o café nem esfria na xícara. É importante que o cliente, mesmo sendo amigo, sendo familiar, naquele momento ele é cliente. Ele tem uma fila de atendimento, ele tem uma ordem para ser atendido e tem que ter a atenção, sim, necessária para que ele possa sair satisfeito. Isto é um aspecto importantíssimo. E na relação com o seu sócio, na relação que você tem interna dentro da empresa, procure estabelecer as regras do jogo clara, para que evite dissabores amanhã e os relacionamentos possam ruir e amizades deixam de existir. Sandra, queria muito agradecer você nesse episódio, que passou rápido, é verdade, já no canal da NTBA. O cafezinho foi rápido, mas você volta. Você volta. Já acabou? Já acabou. Ainda vai dar bicadinha no café. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Sandra. Com oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar que tem para você, empreendedor, para você, empreendedora, aquele empreendimento, aquele lançamento, onde você vai encontrar o seu cantinho gostoso, com segurança, com conforto, com muita tranquilidade para viver bem com a sua família. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz para você, empreendedor, para você, empreendedora, a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, para que você possa manter bons relacionamentos, gerar amizades que possam fazer o seu negócio
prosperar. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!